Nós estamos nessa nossa série de controvérsias na igreja. Nós já tratamos alguns assuntos um pouco controversos dentro da igreja ou dentro da nossa sociedade. E assim, por que a gente entendeu que precisaríamos trabalhar desse assunto? Deixa aqui eu citar um pastor. Ele diz assim, o simples fato de um assunto ser controverso não exime os pastores da responsabilidade de se posicionar a respeito dele. O apóstolo Paulo não se contentou em pregar apenas sobre alguns dos ensinamentos da palavra de Deus. Não se contentou em pregar sobre temas fáceis e evitar os assuntos polêmicos. Antes, ele se considerava responsável diante de Deus por pregar tudo o que a Bíblia ensina. Quando Paulo se reuniu com os presbíteros da igreja em Éfeso e resumiu seu ministério de 3 anos e meio a eles, disse: portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Então, é responsabilidade nossa, enquanto pastores, anunciar todo o propósito de Deus. Então, vez ou outra, nós vamos cair em assuntos que são controversos, que são debatidos, que são discutidos. E aí, muitos pastores pegam e se afastam desse tema. Dizer assim, não vou tratar, não vou entrar nesse assunto, não vou falar disso na igreja, porque é muito controverso. Mas a gente não tem esse poder de escolha. A gente precisa tratar de alguns assuntos, se a palavra de Deus o faz, ainda que eles sejam controversos. Abre parênteses. Esse é um dos motivos do porquê a gente periodicamente prega em livros inteiros da Bíblia. Porque se você se compromete a pregar em um livro inteiro da Bíblia, vez ou outra você vai chegar num tema que você não queria tratar, não é? E aí você vai ter que pregar. Você está lá numa exposição de Juízes, aí você pula o capítulo 2. A igreja vai ficar, ué, que estranho, né? Por que o pastor pulou esse capítulo 2 aqui? Está expondo Efésios, está lá na parte do casamento, dos papéis no casamento, das funções. É muito controverso, aí o pastor pula, a igreja ia achar estranho, não ia? Então, nós precisamos tratar de todos os assuntos que a palavra de Deus diz. E nessa série, nós já tratamos sobre divórcio e novo casamento, nós tratamos sobre o aborto, nós tratamos, deixa eu lembrar, quem me lembra? Credos e catecismos, o que mais? Ministério pastoral feminino, complementarismo e tal. Na semana passada, o pastor Antônio falou sobre confissões e catecismo, não é tão controverso, mas é um pouquinho. E aí hoje também a gente vai seguir bem tranquilo e vamos tratar um assunto bem de boa. Bem de boa, né? Bem tranquilo. Gente, deixa eu dar aqui alguns princípios, algumas palavras antes de a gente começar essa aula. Primeiro, é um panorama, tá bom? Não dá para responder todas as perguntas, ou para gastar muito tempo falando desse assunto. É um panorama. Não dá para ver todas as nuances, não dá, tá bom? A gente está introduzindo os assuntos e a gente está dando um breve panorama deles, ou do que a Bíblia fala sobre esse assunto. Se você tem alguma pergunta, por causa que é um panorama, e esse assunto ele é um assunto um pouquinho tenso e denso, talvez no final da aula a gente não vai ter nenhum tempo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta que você julgue pertinente aqui para os irmãos que estão presentes, você pode levantar durante a aula, tá bom? Pode levantar. Se eu for responder depois, eu vou dizer ao irmão, espera um pouquinho que nós vamos chegar lá. Ou se não, se você quiser fazer pergunta para mim no privado, também pode fazer, depois a gente conversa, tá bom? E segundo, um outro ponto aqui importante. Se você for fazer alguma pergunta,
você faça com a intenção boa, você não vai fazer com o intuito de polemizar, tá bom? Você não vai fazer com o intuito de colocar o pastor aqui numa furada. Não seja como os fariseus com Jesus, tá bom? Então, faça com a intenção correta e pensa, se você quiser perguntar para mim, a gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso, tá? Bom, esse é um assunto pertinente, porque a gente vive na época da polarização. É ou não é? Tudo polarizado. A gente vive na época. Eu confesso que eu queria fugir desse assunto. Eu queria fugir. O pastor Antônio que não deixou. Falou, não, tu vai falar. Tu vai, por isso que é bom o ministério colegiado, né? Tu vai falar. Não, não vai fugir não. Eu falei, não, então beleza, então eu vou falar. E a gente precisa tratar desse assunto porque nós vivemos na época da polarização. Tudo está polarizado. Se você critica um lado, logo as pessoas acham que você é do outro. Se você critica o outro, logo as pessoas acham que você é do outro. E assim vai indo. Também da politização de todas as coisas. Eu nunca vi. Você torce de um jeito. Não, mas esse aí deve votar nesse partido aí. Fala, meu Deus, não tem nada a ver com política o que eu estou falando. Não, ó, esse aí você já pega e politiza tudo, politiza a ciência, politiza os remédios, politiza a indústria, politiza a igreja, e você vai politizando as coisas. Além disso, há uma grande confusão sobre como relacionar a fé com a política. A gente tem hoje, de maneira geral, dificuldade de entender como essas coisas se relacionam. Por exemplo, nós temos pessoas que confundem a sua fé com a política. E elas acham que a sua fé está identificada com determinada ideologia, e elas batem o pé. Nós temos púlpitos vendidos a ideologias, em que pastores sobem no púlpito para pedir voto. Nem pode isso perante a lei. E as pessoas confundem. Mas também tem o outro lado. As pessoas que separam totalmente a sua fé da política. Amigos, negócios à parte. Né? Eu sou crente lá na igreja, aqui é o meu trabalho, ou aqui é o meu voto, e aqui eu não presto conta para Deus, não. Claro que ninguém fala assim, né? Mas é o que geralmente a gente pensa, não, aqui Deus não reina. Eu não vou orar sobre isso, eu não vou refletir sobre isso. Então, são posições equivocadas a respeito disso. Mas será que nós precisamos tratar desse assunto? Que algumas pessoas pensam assim, mas não deveria estar sendo falado disso, será? Deixa eu citar 2 pastores aqui mais experientes, brasileiros, dizem assim, ó, um deles, o púlpito é o lugar para se alimentar o povo de Deus, para ensiná-lo a viver como Deus quer. Então, em algum momento, a política vai aparecer no púlpito também, pois a palavra de Deus se relaciona com toda a vida. O problema não é a política em si, mas como a política aparece no púlpito. O púlpito não é palanque eleitoral. Por isso, toda vez que o púlpito for usado como palanque, ficará comprometido. Quando isso acontece, o nome de Deus está sendo tomado em vão. Então, a Bíblia fala sobre assuntos políticos. A Bíblia fala sobre temas que desembocam em questões políticas. A gente falou de aborto, não falamos? Isso tem implicações para a política? Tem. Nós falamos de parcialidade, nós falamos de racismo. Isso tem implicações na política? Tem também. Então, assuntos que a igreja vai tratando, tem implicações na sua vida pública, tem implicações na política. Não tem como a gente fugir disso. Uma outra citação, muito boa, o pastor Guilherme de Carvalho diz assim, ó, o púlpito é um lugar apropriado para o ensino da doutrina social bíblica, social no sentido de sociedade. E quando for o caso, dos fundamentos bíblicos para uma teologia política cristã. Mas para a política partidária, de jeito nenhum. O crente precisa ter a segurança de que a palavra de Deus reinará no púlpito da sua igreja. Pastores não deveriam dar o púlpito a candidatos ou a políticos, nem usar o púlpito para declarar voto ou para recomendar partidos políticos. Então, nós vamos, no nosso ensinamento da palavra de Deus, vão ter implicações e nós vamos entrar nesse assunto, por isso que a gente está falando aqui. Mas eu não posso, em hipótese alguma, usar do púlpito para declarar
votem em alguém, ou para pedir para que vocês votem em alguém, ou um partido político em específico. Eu não posso fazer isso pelo simples fato de que a Bíblia não diz para fazer isso. A Bíblia não diz. Então, não tem como não tratar desse assunto, porque o Evangelho tem implicações políticas. A Bíblia fala de questões que hoje se relacionam com a política. Além disso, um dos nossos princípios distintivos batistas é estritamente político. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O princípio da liberdade de consciência. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira tem um artigo que diz assim, ó, artigo 15, liberdade religiosa. Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus, segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. A Igreja e o Estado devem estar separados, por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. É dever do Estado garantir o pleno gozo e exercício da liberdade religiosa, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. Presta atenção, sem favorecimento a qualquer grupo ou credo. E, me perdi aqui, 6. O Estado deve ser leigo e a Igreja livre, ou seja, leigo aqui no sentido que não deve ser confundido com líderes religiosos. Eu não elejo pastor para governar, não deveria. Reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar dos cidadãos e a ordem justa da sociedade, é dever dos crentes orar pelas autoridades, bem como respeitar e obedecer às leis e honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se opõe à vontade e à lei de Deus. Está lá na confissão da declaração doutrinária. Pergunta, isso aqui tem implicações políticas ou não? Claro que tem, então como que a gente não vai falar? Ele está dizendo, princípio da liberdade religiosa. Ninguém, nenhum Estado deveria gerir sobre a fé de outra pessoa. A Confissão de Londres, que também nós usamos, de 1689. Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre de doutrinas e mandamentos humanos que, em qualquer respeito, são contrários à sua palavra ou não contidos nela, de modo que crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência equivale a trair a verdadeira liberdade de consciência. Agora, essa partezinha. E requerer de alguém uma fé implícita, uma obediência absoluta e cega, equivale a destruir a liberdade de consciência e a razão também. Aqui, Confissão de Londres, de 1689, que os batistas escreveram, eles escreveram logo depois de passar por um período de perseguição. Fomos perseguidos. E perseguidos pelo simples fato de entendermos que o batismo infantil não é uma ordenança bíblica. Então, naquele período, mesmo após a reforma protestante, alguns grupos perseguiram os batistas, por causa desse entendimento do batismo. E também porque a religião estava unida com o Estado. Religião estava unida com o Estado. Assim foi por séculos. Religião unida ao Estado. E assim os Estados, eles ordenavam ou obrigavam algumas pessoas a seguirem determinada religião. Então, quando o grupo dos batistas surgiram, eles defenderam esse princípio, liberdade de consciência, que vai levar à liberdade religiosa. Ninguém deve ser obrigado a seguir nenhuma religião em específico. O Estado tem uma função, a Igreja tem outra função. Não é função do Estado, por exemplo, ditar qual é a Bíblia oficial e qual não é. Igual tem um projeto de lei correndo aí. Não é. Tem um projeto de lei correndo aí de um pastor, para que tenha uma versão oficial da Bíblia, para que não façam alterações. Aí pergunta, qual Bíblia? Qual tradução? Mas não importa. Ainda assim, de quem é o papel de cuidar da palavra de Deus? De cuidar da doutrina? De quem é?
da igreja. São funções distintas. Da mesma maneira, uma igreja não pode falar assim, ó, nós vamos aplicar justiça aqui agora. O irmão fez isso, nós vamos trancar ali no gabinete, vai ficar 3 meses ali, ó. A igreja não pode fazer isso. De quem é o papel de punir o mal? Do Estado. Então são funções distintas. Mas por que eu estou mostrando isso aqui para os irmãos? Para vocês verem que alguns dos nossos princípios têm implicações políticas. Tem. Não tem como a gente não falar disso. Tem gente que diz assim, ah, vocês não falam de política. Depende, não falamos de política do jeito que talvez você espere. Né? Ou do jeito que boa parte das igrejas evangélicas falam. Mas a gente trata de assuntos que vão desembocar em questões políticas. E aí nós vamos passar agora por 5 visões erradas da relação entre política e fé. Tá bom? 5 visões equivocadas. A primeira delas, o governo deve impor a religião. Tem gente que pensa assim. E ainda usa um texto bíblico fora do contexto, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como se a nossa nação tivesse que adotar oficialmente uma religião específica e impor isso para as outras pessoas. Alguns pensam assim. Isso aqui, gente, esse símbolo, é o símbolo da Inquisição Espanhola. O rei e a rainha da Espanha, lá no século XVI, eles tornaram a fé católica a fé oficial daquele estado e perseguiram todos aqueles que não decidiam se submeter ao batismo católico e seguirem a igreja católica. Perseguiram. Então nós temos um testemunho histórico sangrento. Aonde a igreja aonde o Estado quis impor uma fé, houve perseguição. E tem até hoje, não tem? Hoje, acho que não tem nenhum país cristão, de maioria cristã, que o Estado queira impor a religião cristã. Hoje, graças a Deus, isso ficou para trás, por enquanto. Agora, existem muitos países que querem impor uma religião. Alguns países, não todos, né? Alguns países islâmicos fazem isso, não fazem? É proibido você se converter a outra religião. É proibido proselitismo, como eles falam. Proibido você falar de outra religião. Ai, mas existe liberdade religiosa se você for estrangeiro. Se você for alguém, por exemplo, um cidadão marroquino, a gente já visitou o Marrocos, você não pode frequentar uma igreja. Você só pode se você não for cidadão marroquino. Se você for um cidadão da Arábia Saudita, mesma coisa. Aí tem lá a igreja, lá, para inglês ver, né? Coisa mais linda, mas você só pode ir se você não for um cidadão. Cidadão daquele país, se você for um estrangeiro. Além disso, isso é uma deturpação clara do Evangelho. Porque Jesus não obrigou ninguém a crer nele. Você lembra desse texto de Lucas 9? Abre aí comigo. Lucas 9, 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, Jesus aqui. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, que os samaritanos não receberam a Jesus, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Até aqui. Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? Que esse povo se recusou a ouvir o Senhor. Jesus vem e faz o quê? Repreende eles. Então Jesus não obrigou ninguém a crer nele. Além disso,
Não há como impor uma fé autêntica. Nós cremos que a conversão, nós cremos que a transformação do coração é uma obra sobrenatural. Como que o Estado vai impor isso? Como que alguém vai impor isso? Não tem como você produzir uma fé autêntica. E o reino de Jesus não é imposto pela força. Vai um pouquinho para frente aí, de Lucas, abre lá em João 18. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Agora, depois um dia vai ser, mas agora o meu reino não é daqui, disse Jesus. Então não adianta a gente pegar em armas para expandir a fé. Não adianta. Como, durante a história da igreja, isso aconteceu. As pessoas querendo impor uma religião específica. E onde isso aconteceu, houve derramamento de sangue. E aí vem o outro oposto. O governo, então, deve excluir a religião. Isso aqui é o símbolo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que essa posição diz? Crenças ou valores religiosos devem ser excluídos inteiramente do governo e da política. Alguns chamam, de Estado laicista, ou laicismo, ou antirreligioso. Estado antirreligião, como aconteceu em alguns países comunistas, e acontece inclusive hoje. O país que mais persegue cristãos, no número 1 de perseguição aos cristãos é qual? Coreia do Norte. Entre os 10, tem outro lá, China, também tem. Então, onde o governo também tenta excluir totalmente a religião, acontecem perseguições. Além disso, é impossível existir ausência de religião, não tem como. Você vai ter, se eu entendo religião como um sistema de crenças, um ateu também precisa crer em algumas coisas que ele não consegue comprovar. A visão do cientificismo também vai ter que dar alguns passos de fé. E vai ter alguns pressupostos que não podem ser comprovados. Por isso que existe uma matéria chamada de filosofia da ciência. Você vai discutir a epistemologia, os pressupostos científicos, porque às vezes você não consegue comprovar o próprio pressuposto. Você precisa abraçar ele. Então não importa se uma pessoa se diz cristã ou ateísta, ela vai ter os pressupostos dela, assim como a gente tem os nossos. Não existe moralidade sem valores religiosos. Como eu vi certa vez, um debate de 2 professores da Universidade de Cambridge, um cristão, outro ateu. O cristão disse assim, professor de matemática, ele falou assim: a ciência diz, porque se você der o veneno para sua avó, ela vai morrer. Mas a ciência não diz se isso é certo ou se é errado. Vamos lembrar, gente? Vamos lembrar, se você já estudou um pouquinho de história, você vai lembrar do racismo científico, você lembra? Que se tentavam comprovar que algumas etnias eram cientificamente, entre aspas aqui, superiores a outras. Você pode pesquisar, racismo científico. E aí se falava, quem vem desse lugar tem um cérebro menor, ou tem uma parte do cérebro que é diferente. Vamos lembrar que, durante a Segunda Guerra Mundial, lá debaixo do regime nazista, muitos experimentos científicos eram feitos, quebrando todos os princípios éticos. Todos. Então, não tem como. Você precisa, não existe moralidade sem princípios religiosos. O aborto, você não consegue comprovar aonde começa ou não a vida, cientificamente falando. É difícil.
Ah, é quando tem o coração, é quando tem a concepção. Ou alguns estados colocam lá 22 a 24 semanas como limite máximo, porque é o limite em que um feto, um bebê, se ele nascer, ele vai conseguir sobreviver. Só que isso é hoje. E se daqui a 10 anos, uma criança que nascer com, sei lá, 12 semanas, 15 semanas, 20 semanas, só uma suposição, tá? Mas vamos dizer que a medicina avance e a criança nasce ainda mais cedo. Daí eles vão ficar mudando as leis baseado nisso, só por causa do avanço da medicina? Então você precisa ter um princípio moral que você não consegue dizer. Que você não consegue dizer, não, desculpa, que você não necessariamente consegue comprovar. É um princípio. A questão da poligamia. É crime você casar. Você não pode casar com mais de uma pessoa. Você não pode. Hoje aí já estão, né, dando aquela ensaboada. Mas não pode. Não pode. Da onde vem isso? Isso aqui, ó, incesto. Ah, mas é porque se tem casamentos de consanguinidade, tem maior probabilidade de ter problemas genéticos. Mas se for assim, então vamos proibir 2 pessoas que têm problemas genéticos graves de casar também. Então quem tem um problema genético grave, baixou a lei, não pode casar com outro, porque pode ser que o filho vai ter um problema genético grave. Você precisa ter um princípio moral por trás disso, que leva você a crer que determinada coisa é errada. Esses dias eu vi em um país da Europa, 2 irmãos tentando lutar pelo direito de se casarem. 2 irmãos. E aí, comentários, né? Fui ler os comentários aí. Pessoas dizendo assim, são maiores de idade, são adultos que se amam, se não faz mal a ninguém, está tudo certo. Aí tem gente que pensa assim, é verdade. Então, não existe. A gente precisa ter valores religiosos para pensar sobre a moralidade, porque a ciência não determina moralidade. Aí tem uma outra visão. Todos os governos são do demônio. Já viu essa aí? Estado é do demônio. Não, olha, e aí fica xingando o Estado. Mas assim, ó. Ai, ai. Primeiro, gente, Deus instituiu o Estado. Abre lá em Romanos 13. Romanos 13. Olha o versículo 1 aí. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, o que Paulo está ensinando? Que Deus é quem instituiu autoridades civis. Deus é quem instituiu. Então não dá para dizer que todas são do demônio. Não dá. Não dá. Precisa ter isso. Deus instituiu para portar o poder da espada, como diz Paulo depois, o poder da justiça. E isso quer dizer que a autoridade, seja ela qual for, não é suprema. Ela tem valor derivado. Não é autoridade absoluta. Porque daí tem gente que pega esse texto aqui, ele vai dizer assim, ó. Já viu? Não pode falar, não pode criticar. Está lá fazendo atrocidades. Ó, algumas igrejas fizeram isso durante o período do regime nazista. Não, está tranquilo. Toda autoridade procede. Não, calma. Esse texto está dizendo que toda autoridade procede de Deus, logo, toda autoridade, toda pessoa que porta autoridade, tem a sua autoridade derivada de Deus, e a ele presta contas, ainda que a pessoa não saiba. Então não é absoluto.
a primeira confissão de fé dos cristãos era: Jesus é o Senhor. Quem era o Senhor naquela época para o Império Romano? César, o imperador romano. Ele é o Senhor. Então, quando os cristãos diziam Jesus é o Senhor, isso tinha implicações políticas. Eles estavam dizendo, ele é o imperador supremo. César tem a sua autoridade derivada de Jesus. Nem toda autoridade, então, ela é legítima. Nem toda. Se ela está descumprindo os princípios que Deus colocou para um Estado, ela não é legítima. E também não quer dizer que as autoridades são vitalícias ou intocáveis. Não pode fazer nada, não pode mudar nada, não pode não, é a autoridade que procede de Deus. Silêncio, não. Também não é assim, não. O texto de Paulo está sendo bem claro, toda autoridade procede, tem a sua autoridade derivada de Deus, e a ele presta contas, ainda que a pessoa não saiba. Então, essa visão de que o governo é tudo do demônio, a gente deveria viver sem governo, não tem como também, tá bom? É uma outra visão. Ixi, já passei aqui sem querer, né? Quem lembra desse filme aí? Quem já assistiu? Fala a verdade aí, vai, levanta a mão aí. Tá bom. Deixados para trás. Pastor, de novo, na aula de Apocalipse, no ano passado eu também citei, né? Os cristãos devem se preocupar apenas com a pregação do Evangelho e não com a política. Essa é uma visão que ficou muito comum dentro de uma vertente específica chamada de dispensacionalismo clássico, que ficou assim, que praticamente todas as igrejas pentecostais aderiram a essa visão. Se você veio de um transfundo, né, de um fundo pentecostal, provavelmente você já teve acesso a essa visão, algumas igrejas batistas também. Que a ideia, aquela visão do arrebatamento secreto e etc., a gente vai ter uma EBD específica sobre escatologia no final do ano, se Deus quiser. Mas aí, o que isso leva? É assim, Jesus vai voltar amanhã. Jesus vai voltar amanhã. Então, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Vamos falar de Jesus. Jesus vai voltar amanhã, adolescente. Por que você vai fazer faculdade de filosofia? Vai perder teu tempo. Por que você vai se dedicar à pesquisa na área de biomedicina? Vai perder seu tempo. Jesus vai voltar amanhã. Vamos falar de Jesus para as pessoas. Já viu essa? É urgência. Então não vamos se preocupar com isso, o mundo vai acabar mesmo, Jesus está voltando, não vamos se importar com isso. Isso também é comum, mas é uma visão errada. Nós temos que viver sim, na iminência da volta de Jesus. Mas como diz Lutero, perguntaram para ele certa vez, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? E ele respondeu, eu plantaria uma árvore. A ideia dele, eu não faria nada diferente do que eu estou fazendo. Nada diferente. Continuaria fazendo. A gente tem que viver sempre aos olhos da volta de Cristo, aos olhos de Deus. E não podemos usar da iminência da volta de Cristo, que a gente não sabe se é daqui 1 ano, 10 anos ou 1000 anos, a gente não sabe. Os cristãos, há 2000 anos atrás, acharam que ia ser na geração dele, assim como a gente acha que vai ser na nossa, e está tudo certo a gente achar. Mas pode ser que demore aí mais 2000 anos, a gente não sabe. Sabemos. A gente não pode deixar visões como essa nos levarem para longe da vida pública. Nos levarem para longe da vida da polis, né, da cidade, do bem comum. Como um escapismo. A Bíblia tem questões, como a gente mostrou, que tocam na política. Esse texto de Jeremias, ele vai falar sobre quebrar o vínculo entre o opressor e o oprimido, defender o pobre, defender o injustiçado. Fala sobre isso. Isso tem implicações políticas ou não? Claro que tem. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pular essas partes? Além disso, como que a sociedade vai ter uma bússola moral, gente? Você imagina se a gente fizer o que alguns da elite brasileira querem que a gente faça, a gente retire o nosso discurso. Não, você não pode falar do seu discurso religioso. Quem disse que não? Imagina se a gente fizer isso. A gente tem inúmeros testemunhos de cristãos que exerceram uma influência boa na política.
às vezes exercendo uma influência, ou às vezes trabalhando realmente, como um magistrado civil, como alguém que está lá portando autoridade, trabalhando. Olha só essa citação aqui do pastor Tim Keller. Qual deve ser o papel dos cristãos na política? Mais pessoas do que nunca estão fazendo essa pergunta. Os cristãos não podem fingir que podem transcender a política e simplesmente pregar o evangelho. Aqueles que evitam todas as discussões políticas e engajamento estão essencialmente lançando o voto para o status quo social, ou seja, para as coisas como elas estão agora. As igrejas americanas no início do século XIX, que não se pronunciaram contra a escravidão, porque isso era o que nós chamaríamos agora de engajamento político, estavam realmente apoiando a escravidão ao fazê-lo. Não ser político é ser político. Se você não quer falar nunca desse assunto, então você está dando um voto para as coisas como elas estão. As igrejas americanas, que no século XIX não se posicionaram contra a escravidão, no fundo, elas poderiam discordar, mas elas estavam ajudando quem? Quem? Os donos de escravos. A Convenção Batista, nos Estados Unidos, dividiu por causa disso, sabia? Porque alguns grupos, algumas igrejas batistas, não queriam aceitar como missionários donos de escravos. E uma outra parte, a parte do sul, queria aceitar como escravo queria aceitar como missionário donos de escravos. Se dividiu por causa disso, você imagina? Se dividir por causa dessa questão? Então, não falar disso, não se posicionar sobre algumas questões, é deixar, e a moralidade então vai se perder mesmo, não tem jeito. Olha só essa citação. Mais uma vez, o pastor Wayne Grudem. O historiador Alvin Schmidt destaca como a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano. Leis promulgadas em 374. A gente viu, os cristãos estavam na linha de frente, lutando contra o abandono, o infanticídio de crianças e o aborto no Império Romano. Contra lutas brutais até a morte, nas quais milhares de gladiadores morriam. A gente assiste filme de gladiador hoje, né? É legal o filme de gladiador, eu gosto. Mas você imagina aquilo de verdade? Pô, devia ser brutal. Devia não, era, né? Quem estava na linha de frente para acabar com aquele banho de sangue? Os cristãos. E contra a pena cruel de marcar com ferro em brasa o rosto de criminosos. Tinha essa pena no Império Romano, marcava com ferro em brasa. Tem gente que queria fazer isso hoje, né? Tem gente que queria. Quando fizeram uma tatuagem, né? E um cara que foi pego roubando, um monte de gente apoiou. Aí, Constantino, 315, ele lança uma lei, ele diz assim, não pode mais fazer isso, marcar com ferro em brasa o rosto dos criminosos, porque o rosto deles também é feito à imagem de Deus. Está escrito assim. Também tiveram influência na realização de reformas nas prisões. Olha só a influência cristã. Como a separação de prisioneiros do sexo masculino e feminino. Antes era tudo junto e misturado, você imagina. Então os cristãos estavam lá, não, tem que separar, tem que separar. Também tiveram influência na realização de reformas, já li, né? No fim da prática de sacrifícios humanos entre os irlandeses, os prussianos e lituanos, bem como entre outras nações. Na criação de leis contra a pedofilia. Na criação de leis que davam direito de propriedade e conferiam outras proteções às mulheres. Na proibição da poligamia, que ainda hoje é praticada em alguns países muçulmanos. Na proibição de queimar vivas mulheres viúvas na Índia. Se você ler a história de um missionário batista, pastor também, chamado William Carey, você vai ver que ele vai para a Índia e ele luta contra essa prática chamada de sati. Se o marido de uma mulher morria, lá no hinduísmo, né, ele diz que os corpos têm que ser cremados. Só que eles não cremavam apenas o homem, eles também cremavam a mulher viva. Cremavam a mulher viva.
Quem estava lá, batendo de frente? Um missionário. Um missionário. E no fim da prática dolorosa e deformadora de enfaixar os pés de meninas na China. Pés de lótus. Se você pesquisar depois é terrível. Que se enfaixavam os pés e eles ficavam deformados. Uma prática tradicional em alguns lugares da China. Quem estava lá lutando? Os cristãos, vamos parar com isso. Então, você imagina se eles tivessem falado assim, não, vamos ficar quietinho. Não, deixa as coisas como estão, está tudo certo. Você imagina o quanto de coisa boa essas sociedades deixariam de experimentar? Então, essa visão, não, a gente não tem que se preocupar com isso, ela também é errada. Porque, no fundo, a gente tem vários princípios bíblicos que a gente precisa batalhar por eles. E, por último, os cristãos devem se preocupar apenas com a política, ou com questões políticas, e não com a pregação do Evangelho. Hoje essa visão já decaiu muito, mas ficou famosa. Por exemplo, o movimento do Evangelho Social nos Estados Unidos, teologia da libertação na Igreja Católica, e entre nós, evangélicos protestantes, teve um tempo a teologia da missão integral. Então, nós vamos nos preocupar apenas com o cuidado dos pobres, apenas com o cuidado dos marginalizados. Vamos falar de Jesus? Não, não precisa. Pregue, se necessário, use palavras. Visão totalmente errada também, né? Então, já decaiu bastante, mas é uma outra visão equivocada que existiu no nosso meio. Qual é a solução melhor, então? Uma influência cristã sobre o governo. Essa é a solução bíblica. Não é tomar o poder e instituir a nossa fé, mas também não é saindo da vida pública e deixando que o mundo faça o que ele quiser. Também não é falando que todo governo é do diabo. Não. O que a gente tem que fazer? Trabalharmos para exercer influência. Olha só, Jeremias 29, abre aí comigo. Jeremias 29, versículo 7. Procurai, ele falando, Jeremias falando para o povo de Deus que havia sido levado para o cativeiro babilônico. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então, o que Jeremias está falando aqui, trazendo a palavra do Senhor? Trabalhem pelas cidades onde vocês vão morar. Trabalhem. Busquem o bem, trabalhem pela prosperidade dessas cidades. Façam isso. Você consegue lembrar de exemplos bíblicos de pessoas tementes a Deus que exerceram boa influência na política dos seus tempos? Daniel. Quem? Neemias, Esther, quem mais? José, Esdras, Moisés. Está vendo o tanto de exemplo que a gente tem? E a Bíblia vê todo esse tipo de influência com bons olhos. Eles estavam lá servindo, ou servindo as autoridades, ou como uma própria autoridade. Além disso, nós temos, eu coloquei alguns exemplos aqui, os profetas que denunciaram o pecado de várias nações. Você tem Isaías, que denuncia o pecado da nação de Israel, mas denuncia o pecado de várias nações ao redor. Isso é se envolver em questões políticas ou não? Claro que é. Parem de matar inocentes. Parem de deturpar o direito dos pobres. Parem de fazer isso, parem de julgar de maneira injusta, de aceitar suborno. Parem de fazer isso.
Discurso profético. Você tem o texto de Lucas, capítulo 3, João Batista. Por que o João Batista foi morto? Quer dizer, por que ele foi preso em primeiro lugar? Por quê? Ele estava lá falando contra quem? Herodes. O que ele denunciava que Herodes havia feito? Casado com a esposa do irmão. Estava lá, apontando o dedo, como um papel profético. Então, sem a influência cristã, o governo não tem uma bússola moral. Imagina, gente, se a gente, então, sair da esfera pública e pararmos de exercer algum tipo de influência. Você imagina o que ia acontecer? Você imagina? Para o aborto. Você imagina? Não, vamos parar de falar, deixa aí o pessoal votar do jeito que eles quiserem. Contra cuidar dos mais pobres. Exercer o direito. A gente falou um pouquinho sobre isso alguns dias atrás. Sobre o meio ambiente. Meio ambiente foi dado por Deus para o homem desenvolver. Então, ele tem que cuidar do meio ambiente também. Imagina, a gente deixa, não, faz tudo o que quiser aí, ó. Sobre educação infantil. Você imagina se a gente deixasse o governo fazer o que quiser com o que eles ensinam para as nossas crianças? Você imagina? Não dá, né? Não dá. Então, a gente precisa disso. Olha só essa parte da Confissão de 1689, mais uma. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, o Supremo, a única autoridade absoluta, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim os armou com o poder da espada, como diz Romanos 13, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem, e para o castigo dos malfeitores. É lícito que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrado. Aqui a palavra magistrado não é só no sentido de juiz, tá, na área judicial, mas no sentido de qualquer cargo de autoridade, na esfera pública. Quando chamados a isso, então é lícito. E em sua administração, eles devem especialmente manter a justiça e a paz, segundo todas as leis de cada reino e comunidade. Então, Deus instituiu o governo, e se Deus está chamando algum cristão para exercer uma função, então vá e faça bem, faça para a glória de Deus. Faça respeitando as leis. Confissão reconhece isso. Essa expressão, essa influência expressiva que os cristãos deveriam ter no governo. Porque também tinha essa visão. Eu lembro de crescer e ter essa visão, né, de que cristão não pode se envolver com política. Você já ouviu essa? Não pode. Então, um cristão jamais poderia se envolver em algo da esfera pública. Jamais poderia aceitar trabalhar no governo direto. Também é uma visão equivocada. Então, o que a Bíblia apresenta para nós é que nós devemos ter uma influência expressiva na vida pública. Alguns de nós, Deus vai chamar para exercermos autoridade. Lembrando que a autoridade pode ser na magistratura, pode ser uma autoridade policial, pode ser uma autoridade no sentido estrito agora política, pode ser. Vai e faça na força do Senhor. E o que a Bíblia pede dos governantes? Bom, a Bíblia apresenta alguns princípios para nós. O primeiro é punir o mal e incentivar o bem. Punir o mal e incentivar o bem. Um governante precisa fazer isso. Punir as coisas ruins. Exercer justiça. Fazer justiça e defender os fracos. Salmo 82 nos mostra, mas existem vários outros. Fazer justiça e defender os mais fracos. E por fim, buscar o bem do povo. Quando a nação de Israel pede um rei, aí Samuel vai lá e vai falar, gente, não peçam um rei.
Por quê? Porque esse rei vai enriquecer as custas de vocês. Porque o rei, como das outras nações, vai pegar as filhas de vocês. Vai pegar os filhos de vocês por escravos. Vai pegar o dinheiro de vocês. A ideia é, os reis das outras nações, eles vão reinar para o benefício deles. Logo, o que Deus está dizendo é que um governante deveria buscar primeiramente o bem do povo. E não o seu próprio bem. Igualzinho no Brasil, né? Igualzinho. Oi. Uhum. Isso. Uhum. Exato. Isso. A Rafa está dizendo que, por exemplo, punir o mal e incentivar o bem. Quem define o que é mal e bem? Já foi um tempo em que se achava que fazer o mal, que fazer o bem, era matar pessoas de determinada etnia. E estava tudo certo. Você precisa de quem lá dizendo o que é mal e o que é bom? Cristãos. E aqui, gente, muitas vezes a Bíblia diz o quê, mas não diz como. Diferentes cristãos podem defender de diferentes maneiras de se atender a um objetivo. É aqui que muitas vezes a gente erra. E a gente é intolerante com o irmão que às vezes pensa um pouco diferente. Veja, punir o mal e incentivar o bem. Diferentes pessoas podem chegar a diferentes conclusões de como chegar nisso. Fazer justiça e defender os mais fracos. Será que isso implica mais ou menos projetos sociais do Estado, por exemplo? A gente daí entra num outro ponto, que é a discussão da sabedoria, de estudar história, de ver aquilo que deu mais certo, que não deu mais certo. Mas aí às vezes a gente fala, não, porque é isso, é isso. Calma, calma. Vamos fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, sobre a sua participação da vida pública. Trabalhe pelo bem comum, gente, não se afaste. Vai na reunião dos pais na escola. Jovem, vai lá nas reuniões do centro acadêmico. Vai lá. Do seu curso, da sua faculdade. Participe no conselho de segurança do seu bairro. Claro, alguns não vão ter tempo para isso, mas outros têm que estar lá representando a gente. Imagina se a gente se afastar de tudo. Não, precisamos disso. Trabalhe pelo bem comum. Ore pelas autoridades. Ore. É um mandamento bíblico. Deixa eu perguntar para você, você ora pelas autoridades? Pensa aí. Ore para que Deus dê sabedoria para eles. Ore para que Deus converta o coração deles. Agora chegou a época de eleição, é a época que vários candidatos se convertem, né? Nossa, um monte. É um monte, ô gente. Não vamos ser tão ingênuos também, né? Vamos usar de sabedoria bíblica. Né? Candidato vai na missa, vai no culto, e está lá, e está cá, é bem agora, nesse ponto aqui, período de eleição. Mas ore, né? Vai que Deus toca. Ore. Ainda que você não goste, ore. E ore por justiça. Justiça. Se aquela autoridade está cometendo injustiça, fala, Senhor, que Ele pague. Ore por justiça. Senhor, que ele seja destituído. Ore. Denuncie a justiça e a corrupção, ainda que seja do candidato que você gosta ou não, ou do partido que você gosta ou não, denuncia. A gente tem a seletividade, não é? Seletividade, a gente só denuncia de um lado e do outro a gente não denuncia. A gente só denuncia daqueles que a gente não gosta, mas veja, a gente não tem compromisso com nenhum candidato.
O nosso compromisso é com o quê? Isso aqui, ó. É isso aqui. Então a gente vai usar do exercício profético da igreja, nesse sentido, profetas do Antigo Testamento. Está fazendo mal. Olha essa bagunça que está o nosso judiciário. Meu Deus do céu. Você olha isso daí e você fala, os caras estão lá julgando a gente e eles não seguem a justiça. Uma bagunça, uma bagunça. Aí a gente faz o quê? A gente ora por justiça. Senhor, traga justiça para o nosso país. Sobre candidatos, esse é o ano. Examine bem os candidatos e os projetos e o partido. No Brasil, o partido é muito importante. Não, fulano é de determinado partido. Você já viu o manifesto do partido dele? Né, a constituição do partido dele? Porque ele vai ter depois a influência do partido. Vai ter. No Brasil, o partido é muito importante. Então, examine bem, gente. Examine, vai ler, vai buscar conhecer, vai buscar orar. Claro que a gente pensa primeiro no presidente, mas a gente não vota só em presidente. Ou vota? Não. É deputado, é vereador, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador, prefeito. Sobre propostas. Apoie propostas que sejam mais próximas da Bíblia, independente do partido ou do candidato. Independente. Às vezes tem uma proposta, claro que não necessariamente vai ter a pessoa dizendo que é um fundamento bíblico, mas que se alinha com alguma questão da Bíblia. Mas não, é do lado que eu não gosto, então não quero. Não. Nosso compromisso maior é com a palavra de Deus. Rejeite propostas que contrariem princípios bíblicos, mesmo que venha de partidos ou candidatos que você apoia. Não, isso aqui está errado. Não, não dá. Não confunda uma ideologia política com a fé cristã. Não confunda. Não posso dizer, em hipótese alguma, cristão só pensa e abraça essa ideologia. Eu não posso. Eu posso dizer assim, ó, a fé cristã me leva a pensar mais assim. Assim, você tem todo o direito de dizer. Agora, eu dizer que cristão só pensa desse jeito, abraça determinada ideologia, a gente não pode dizer isso. A gente não pode. A gente pode falar, os meus princípios, o meu pensamento, a minha maneira de enxergar o mundo, me leva a pensar desse jeito. Fechou. Aí, tranquilo. E não exclua a fé cristã da sua vida política, da sua vida para o bem comum. Sobre a nossa conduta agora. Cuidado com as manifestações, gente. Cuidado. Redes sociais não é terra sem lei. E aqui eu estou falando da lei de Deus. Um dia a gente vai prestar conta, diz Jesus, de toda palavra inútil que a gente proferiu. E às vezes a gente vê cristãos falando na internet, a boca suja, sabe, xingando, destilando ódio. É Paulo que diz, abençoai e não amaldiçoai. Lança bênção na vida das pessoas. Abençoe a vida das pessoas com as suas palavras. Vamos tomar cuidado com manifestações de ódio. Vamos tomar cuidado com divulgação de fake news. Você imagina agora como vai ser com a inteligência artificial? Meu Deus. Toma cuidado, gente. Não dê falso testemunho. É um dos mandamentos bíblicos. Vamos tomar cuidado. Então, cuide com as manifestações. Não deposite sua confiança última em política ou em políticos. Não deposite. Porque, ó, vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente olha para a atual conjuntura do Brasil, nosso poder executivo, legislativo e judiciário, eu não sei vocês, eu me desanimo. Eu falo, meu Deus, na verdade já desanimo faz anos já. Né? Não é de hoje, não. Mas parece que a coisa só vai ficando pior, né? O pior escândalo é o próximo. Que vem, é o próximo. Você fala, meu Deus, era Lava Jato. Aí vem a CPI, pessoal roubando dinheiro de aposentado. E dos mais vulneráveis ainda, daqueles que não sabem nem olhar o celular, porque se soubesse, ou se fosse no banco, né, eles sabiam de que eles estavam roubando. Aí você fala, meu Deus. Aí vem o escândalo do Banco Master. E aí você vê um monte de poderosos envolvidos.
Aí você fala, meu Deus. Aí você pensa assim, mas minha esperança não está aqui não. Não está aqui. Se eu for esperar, eu quero que esse mundo faça justiça, eu quero. E eu vou orar por isso. A gente vai pedir isso, a gente vai cobrar isso. Mas a minha esperança última não está aqui. Não está aqui. Abra comigo em Filipenses. Filipenses 3, capítulo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Nossa pátria está no céu. Um dia, no último dia, esse céu vai descer à terra. E Jesus vai submeter a si todas as coisas. E aí sim vai reinar a justiça. Aí sim vai reinar a retidão. Aí sim não vai haver mais nenhum tipo de deturpação do direito. Nenhum tipo. Até esse dia chegar, a gente vai lutar pelos direitos. A gente vai lutar por princípios. A gente vai lutar. Mas sem depositar a nossa esperança última, porque senão você vai andar ansioso. Vai? Você vai andar com medo do futuro. Você vai andar triste e desanimado, porque é desanimador. Não tem como não ser. Não tem como. Então, lembre-se, nossa pátria está nos céus e alimente o seu coração com isso. Gente, eu queria terminar citando aqui as palavras que foram feitas, um manifesto, uma declaração sobre a atual conjuntura política. Isso foi lá em 2016, faz 10 anos. 10 anos, um congresso de teologia da editora Vida Nova, vários pastores bem conhecidos no nosso meio, fizeram então uma declaração conjunta. Olha só o que diz, ó. Afirmamos que o Deus Todo-Poderoso, o único soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, que reina sobre todas as coisas e governa tanto a criação quanto as nações, levanta e destitui os poderosos, fazendo com que tudo, invariavelmente, atenda à sua vontade. Afirmamos a importância e a necessidade do envolvimento de cada cristão na sociedade, contribuindo para que a paz e a justiça do reino de Deus se estabeleçam em todas as áreas da vida pública. Afirmamos que a igreja cristã, quando permanece fiel à sua missão, que consiste na pregação das Escrituras e na administração correta do batismo e da ceia, esse é o papel da igreja cristã, capacita cristãos a servirem a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre que sofre violência. Como pastores e líderes, confessamos que não temos nos quebrantado diante da palavra de Deus, nem pregado as Escrituras como deveríamos. Confessamos também que não temos refletido o caráter de Cristo na esfera pública, deixando de tomar posições bíblicas claras e esquecendo o papel profético do púlpito. Papel profético aqui, lembra? No Antigo Testamento, de denunciar a injustiça. Como povo de Deus, confessamos que não temos exercido com toda a dedicação nossa vocação de ser sal e luz na terra, e que temos nos amoldado a uma mentalidade mundana. Confessamos nossa falta de amor pela palavra e nossa negligência na oração e em favor de nossos pastores, de nossas autoridades e da nossa nação. Confessamos nosso desinteresse em influenciar positivamente os governantes e governados, à luz da mensagem evangélica. Como cidadãos brasileiros, confessamos nossa adesão a ideologias estranhas à fé cristã, a indiferença diante da corrupção,
a relativização da ética e do decoro, a busca pela realização de interesses próprios, que tem gerado o desprezo pelas justas leis e pelos retos princípios da Constituição Federal. Repudiamos, sob o temor do Senhor, toda forma de idolatria ao Estado, iniquidade, conivência, omissão e dissimulação da impiedade. Repudiamos toda tentativa de silenciar e marginalizar a voz da igreja cristã e da mensagem evangélica na esfera pública. Repudiamos o silêncio eloquente daqueles que, em nome de uma agenda ideológica iníqua, se eximem de fazer crítica profética a partir das Escrituras e, com isso, contribuem para a corrosão do Estado democrático de direito. Estou caminhando para o fim. Repudiamos, sobretudo, a corrupção, que desvia os recursos públicos e aumenta a pobreza e a desigualdade social. Convocamos a Assembleia dos Santos a exercer sua cidadania terrena, à luz de sua cidadania celestial, com engajamento e valorização da paz, da ordem e da justiça. A todos os que protestam pelas ruas do país, naquela época estavam acontecendo vários protestos, convocamos que o façam dentro dos parâmetros do respeito e da moderação, como pacificadores, entendendo que este é o momento oportuno de expressão do compromisso com a fé cristã. Por fim, convocamos a igreja a que busque o Senhor em quebrantamento, orando pela nação e suplicando, especialmente, por um avivamento que procede do Espírito Santo. Em tudo isso, não esqueçamos da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temas, eu sou o primeiro e o último. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. É isso que o Senhor nos diz para fazer. Não desanimemos, o Senhor venceu o mundo. E eu queria encerrar, já estamos bem avançados, falei, eu queria pedir para você orar nesse momento. Baixa a sua cabeça aí, vamos orar ali, ó. Convocamos a igreja que busque o Senhor em quebrantamento, orando pela nação e suplicando especialmente por um avivamento que procede do Espírito Santo.